Bonjour, estamos na Ilha Saint-Louis, diante de um dos poucos monumentos turísticos desta pequena ilha residencial no coração de Paris. Bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. Nosso passeio com informação é na Igreja Saint-Louis-en-l'Île, um impressionante edifício religioso construído ao longo dos séculos 17, 18 e 19. Do lado de fora, observamos a igreja, que chama a atenção por não ter uma fachada principal. Planejada, a fachada nunca foi construída. A torre com relógio, no formato de uma pirâmide vazada, é de 1765 e substituiu o antigo campanário, destruído com um raio em 1740. A igreja é consagrada ao rei da França Luís IX, canonizado São Luís em fins do século XIII. Sua construção, no entanto, iniciou somente 367 anos após a canonização, na segunda metade do século XVII, sob o reinado de Luís XIII e em meio à criação da Ile Saint-Louis. Christophe Marie, empreiteiro geral de pontes, foi o responsável pela operação imobiliária, iniciada em 1614. Da união das antigas ilhas, das Vacas e Notre-Dame, nasceu a Ile Saint-Louis. Diz a lenda que Luís IX costumava rezar aqui quando a Ilha das Vacas, hoje parte da Ilha Saint-Louis, ainda nem era habitada. Luís IX é conhecido pela compra em 1238 da Santa Coroa de Espinhos, relíquia cristã, e também pela construção da Sainte-Chapelle, em Paris. O arquiteto François Levaux foi designado em 1642 para construir uma igreja que acolhesse os fiéis da Ile Saint-Louis já urbanizada. Ele era irmão de Louis Levaux, o arquiteto de Versailles, por isso, em parte, a notoriedade conquistada por essa igreja. A construção da igreja Saint-Louis-en-l'Île começou em 1656, mas a primeira pedra foi lançada somente em 1664, devido a dificuldades financeiras, informa a igreja Saint-Louis-en-l'Île, fonte do nosso vídeo. Atingida por um furacão em 1701, a igreja Saint-Louis-en-l'Île foi consagrada apenas em 1726, após o trabalho sucessivo dos arquitetos François Levaux, Gabriel Leduc, Pierre Boulez e Jacques Doucet. A porta principal de acesso à igreja fica na Rue Saint-Louis-en-l'Île. Daqui temos uma visão geral da igreja, cuja decoração interior foi confiada a Jean-Baptiste de Champagne, sobrinho do célebre pintor do século XVII, Philippe de Champagne. Inicialmente, a igreja Saint-Louis-en-l'Île era bem mais sóbria, puxando para o branco, como era o estilo das igrejas da época. A maior parte do mobiliário se perdeu na Revolução Francesa. A igreja foi vendida e recomprada pela cidade de Paris em 1817. Os dourados que vemos hoje são da segunda metade do século XIX, assim como a decoração, financiada pela cidade de Paris e por doadores privados. Essa estátua esmaltada é de 1897, foi realizada pelo ceramista Louis Miller e representa São Luís, Luís IX, rei da França entre 1226 e 1270. Os dourados estão incríveis assim porque recentemente a Saint-Louis-en-l'Île passou por uma limpeza e por uma restauração de envergadura. No entorno da nave do coro, capelas menores formam um conjunto excepcional para se conhecer durante nosso passeio com informação. Estamos na Capela dos Mortos. O Cristo crucificado foi talhado no século XVII e faz parte do acervo da igreja, redecorada no século XIX. A Via Crucis de Jean-Bernard du Seigneur, em terracota pintada e dourada, é do século XIX.
Essa é a Capela da Comunhão, criada em 1715 e decorada com quadros e obras de arte dos séculos XV, XVIII e XIX. O quadro central tem como título Os Discípulos de Emaús e foi realizado em 1746 pelo pintor francês Charles Copier. O teto, com anjos decorados, chama a atenção e é um convite para descobrir e apreciar a arte contida nas igrejas de Paris. Assim como a Saint-Louis-en-Lille, outras cerca de 150 igrejas espalhadas pela cidade detêm um importante patrimônio artístico-cultural. Por isso que o Paris do Meu Jeito recomenda esse tipo de passeio, surpreendente, gratuito e carregado de arte e de história. Gravura mostra como era o exterior da igreja Saint-Louis-en-Lille antes da Revolução Francesa. Elementos decorativos como anjos, flores de lis e folhas de carvalho esculpidas foram destruídos. Vitral Devoção da França ao Sagrado Coração. Está na Capela do Sagrado Coração de Jesus, uma das capelas da Ile Saint-Louis-en-Lille. O vitral do século XIX ilumina o ambiente, decorado com esculturas e inúmeras pinturas sobre madeira, algumas datadas do século XV. Vamos observar agora a estátua Virgem com o Menino, realizada em 1741 para a igreja. É uma estátua em gesso com estuque assinada pelo escultor do século XVIII, François Ladat. A Virgem com o Menino foi exposta ao público no Salão de Paris de 1741. Durante a Revolução Francesa, a estátua foi transformada em deusa da liberdade, o que a salvou da destruição. Antes de ser vendida, a igreja Saint-Louis-en-Lille virou um depósito de livros. Nesse período, os metais e os móveis foram retirados do edifício. Mais abaixo, ainda na Capela da Virgem, uma estátua de João Paulo II, realizada pela artista francesa Estelle Reverchon, em 2016. Nessa capela, homenagem à memória de Luiz Augusto Napoleão Bossuet, pároco da igreja de 1864 a 1888. Esse sacerdote apaixonado por arte vendeu sua biblioteca com livros antigos para comprar obras de arte que decoraram as capelas laterais. Foi Bossuet quem adquiriu a maior parte das pinturas, encomendadas ou provenientes de igrejas desaparecidas. Foi também sob o seu mandato que surgiram elementos decorativos do estilo barroco e um ênfase ao dourado. As placas de mármore gravadas guardam os nomes dos párocos da igreja de Saint-Louis-en-Lille desde 1623 até os dias atuais. Estamos na Capela São Vicente de Paulo, homenagem ao sacerdote católico francês, padroeiro das associações de caridade. São Vicente de Paulo morreu em Paris em 1660 e promovia na cidade reuniões nas quais eram organizados os ofícios de caridade. A igreja Saint-Louis-en-Lille foi palco de inúmeros eventos desde a sua construção. Charles Lebrun, o pintor oficial da corte de Luís XIV, imortalizado por seu trabalho no Château de Versailles e no Palácio do Louvre, casou-se aqui em 1647. O poeta e dramaturgo francês Philippe Quinault foi enterrado aqui em 1688.
No dia 10 de março de 1805, o Papa Pio VII celebrou aqui na igreja uma missa e ele próprio deu a comunhão a 720 pessoas. Uma inscrição colocada atrás do altar principal comemora esse acontecimento. Os 3 vitrais a seguir também ficam atrás do coro e do altar principal e formam 3 capelas. Os vitrais são de 1842, foram confeccionados por José Vignet, com base em desenhos do pintor francês Pierre Jolivet. Os vitrais representam Luís IX São Luís, Santa Isabel de França e Branca de Castela, irmã e mãe de Luís IX. A capela da bem-aventurada Santa Isabel de França conta um pouco da vida dessa personagem da história religiosa francesa. Irmã mais nova de Luís IX, viveu como religiosa enclausurada, recusou-se a casar e fundou a abadia de Longchamp, também conhecida como o Convento da Humildade da Santíssima Virgem. A Capela São Luís é a mais imponente. O vitral mostra o rei Luís IX, mais tarde São Luís, rodeado de medalhões com episódios de sua vida. Um conjunto de pinturas em cera do pintor francês Pierre Jolivet completa a decoração. Dentre os episódios, cenas do batismo de Luís IX, estudos, coroação, a compra da relíquia da Santa Coroa de Espinhos e a morte do rei. Luís IX nasceu em 1214, era filho de Luís VIII e de Branca de Castela. Entrou na ordem de sucessão após a morte prematura do irmão. Reinou de 1226 a 1270, ano da sua morte aos 56 anos. Ao atingir a maioridade, o rei procurou acordo com países vizinhos inimigos. Luís IX impôs sua moeda, suas leis e a sua justiça. Católico fervoroso, participou de 2 cruzadas e morreu na segunda. Em 1239, comprou de Balduíno II, imperador de Constantinopla, a coroa de espinhos que teria sido usada por Jesus Cristo na crucificação. A compra da coroa de espinhos custou mais que a construção da Sainte-Chapelle, capela construída para guardar a relíquia na Ile de la Cité. A aquisição da relíquia foi um ato religioso do rei, mas igualmente um ato político. Ao possuir a relíquia, o rei da França tornou-se o monarca mais importante do mundo cristão. Luís IX foi canonizado pela Igreja Católica em 1297. Desde então, permanece conhecido na França pelo nome de São Luís. Relíquia de São Luís. Trata-se de um fragmento de uma de suas costelas em forma à Igreja Saint-Louis-en-l'Île. A relíquia é objeto de veneração e está aqui desde 1932 e assumiu o lugar de outra relíquia, também atribuída a São Luís e que foi roubada em 1917. Hora de passar pela Capela de São Francisco de Assis, repleta de pinturas e esculturas. É aqui que está o terceiro dos 3 vitrais mais representativos da igreja. É dedicado a Branca de Castela, rainha da França. De origem espanhola e inglesa, Branca de Castela se casou em 1200 com Luís VIII, com o objetivo de reconciliar a França e a Inglaterra. Era mãe de Luís IX, a quem deu uma educação religiosa bastante rigorosa e exerceu influência. Fundou as abadias de Royaumont, Maubuisson e Lis. Branca de Castela é por vezes considerada santa ou beata, sem contudo jamais ter sido canonizada ou beatificada. Capela dedicada a São Francisco de Sales, considerado o patrono dos jornalistas e escritores católicos. Destaque para os óleos sobre madeira do século XIX e quadros feitos de cerâmica dos séculos XVII e XVIII. Na Capela da Compaixão, mais obras de arte com temas religiosos, pinturas, esculturas e cerâmicas. Uma delas
datada do século XIV. O grande órgão instalado no século XVII não existe mais. Foi destruído na Revolução Francesa quando seu metal foi transformado em munição. O grande órgão que você está vendo é de 2005 e foi fabricado por Bernard Haubertin. Trata-se de um órgão tipo Bach, de estilo alemão, financiado pela cidade de Paris. O instrumento de 51 tubos de alta qualidade substituiu o anterior, com problemas técnicos. Já vimos a famosa estátua A Virgem com o Menino. Agora, hora de apreciar Santa Genoveva, a outra estátua monumental realizada em 1741 pelo escultor François Ladat. Santa Genoveva é a padroeira de Paris, imortalizada no imaginário coletivo com a lenda de que teria exercido um papel preponderante na resistência de Paris contra os hunos no século V e também numa crise alimentar vivida na época. Nessa igreja, Genoveva, que na realidade vinha de uma família aristocrática, é representada com um cordeiro, um cajado de pastor e uma cesta de pães. Na Revolução Francesa, para não ser destruída, virou a deusa da razão. Placa de agradecimento da cidade de St. Louis, nos Estados Unidos, criada em 1763 como entreposto comercial francês e batizada em homenagem a São Luís. Santa Zélia Martin e São Luís Martin, canonizados em outubro de 2015 pelo Vaticano. São conhecidos por terem sido os pais de Santa Teresinha de Lisieux. A Capela de São José chama a atenção dos visitantes pelos painéis pintados na madeira. São pinturas que representam santos, parte delas realizadas pela escola italiana dos séculos XIV e XVI. Os demais quadros e obras de arte foram adquiridos para redecorar o espaço. Homenagem póstuma ao conservador da Biblioteca Polonesa em Paris, Alois Ladislau Strangeboth. Ele morreu em 1917 e viveu na Ilha Saint-Louis durante 16 anos. Essa é a Capela das Almas do Purgatório. Nela vemos a estátua de um Cristo reclinado, obra de Antoine Olive. Apreciamos também um vitral que representa a ressurreição, de Alfred Gerant. Tanto a escultura quanto o vitral são do século XIX. Parada para conferir mais de perto o altar principal e o coro. As iniciais SL são referência a São Luís. Mais para o barroco, a igreja Saint-Louis-en-Lille é decorada com elementos simbólicos e pinturas que dão a impressão de volume. A glória, o triângulo da Santíssima Trindade, anjos, divisas reais, objetos litúrgicos. Do lado esquerdo do altar, estátua de São Pedro, realizada em 1823 por Théophile Bras. Do outro lado, estátua de São Paulo. O altar-mor em mármore branco e cinza relembra a visita do Papa Pio VII em 1805. O vitral de Cristo na cruz, na parte mais alta da igreja, é de 1843 e foi produzido por Jean-Louis Bézard. Daqui temos visão para o púlpito e mais ao fundo para o grande órgão da igreja. No dia da nossa visita, a igreja Saint-Louis-en-Lille estava decorada com essa grande pia batismal, usada para batizados.
Não cansamos de apreciar a extraordinária nave dessa igreja localizada na Ile Saint-Louis, no coração de Paris. A cúpula é decorada com as armas da França, rodeadas pelo colar da Ordem do Espírito Santo. Estamos chegando ao fim do nosso passeio com informação pela Igreja Saint-Louis-en-Lile, uma opção de passeio diferenciado para quem visita Paris. Antes de nos despedir, parada na Capela das Pias Batismais. O quadro O Batismo de Jesus Cristo por São João Batista é de 1675. Foi realizado pela pintora francesa Claudine Bozonnet-Stellat. A pequena capela guarda um conjunto raro de 8 pinturas sobre madeira da escola flamenga do século XVI. Nosso passeio com informação termina aqui no lado de fora da igreja Saint-Louis-en-Lile. Esperamos que tenha gostado. Quando estiver em Paris, consulte nossos serviços de ensaio e passeios a pé com informações e fotos no @ParisDoMeuJeito. Não esqueça de se inscrever no canal. Tchau!